Oi, gente! Aqui é a professora Isaura e hoje eu mesma vim aqui falar com vocês. Devido à Covid-19, não estamos nos encontrando presencialmente, mas eu estou aqui e lá no site tem o link do meu WhatsApp para quem quiser entrar em contato comigo. Estamos estudando os conjuntos numéricos. Nas aulas passadas revisamos os naturais. Hoje vamos revisar os inteiros. Então, relembrando. O conjunto dos números naturais é representado por esse símbolo e os seus elementos são aqueles números que a gente conhece desde pequenininhos. Já o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Sua origem é alemã e significa número. Esse conjunto abrange os naturais que a gente já viu anteriormente, acrescido dos números inteiros negativos. Observe, o conjunto dos inteiros é formado por números positivos. Lembrando, a gente pode omitir aqui o sinal que está na frente. Eu costumo brincar, tenho mais que só os inteligentes enxergam aqui. Vocês estão vendo? É formado também por números negativos e também pelo número zero, que não é um número positivo nem negativo. Lembrando-se, os três pontinhos iniciais e finais representam uma quantidade infinita. Podemos representar esses conjuntos através de um diagrama. Inicialmente, o conjunto dos naturais, representado pelo círculo azul escuro. Podemos ampliar esse conjunto acrescentando os negativos, representado pelo azul claro. Os números naturais também são inteiros, por isso que o círculo está dentro do retângulo aqui. Isso significa que os naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros. Então, dentre os números inteiros aqui desse conjunto, a gente tem alguns elementos que também são naturais. Agora vamos analisar alguns exemplos. Verdadeiro ou falso? Todo número natural é um número inteiro. Então, os naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros. Então, a pergunta é se os números naturais aqui que estão aqui dentro também são inteiros. E cuidado para a palavra todo. Quero saber todo número natural também é inteiro. Seria como analisar se todo gaúcho é brasileiro. Como o Rio Grande do Sul está dentro do Brasil, sim, essa afirmação é verdadeira. Assim como todo número natural é um número inteiro. Afinal de contas, os naturais estão dentro dos inteiros. Outra afirmação. Todo número inteiro é um número natural. Essa afirmação aqui está falando justamente o contrário do que a gente falou anteriormente. A gente está dizendo que todo inteiro é natural. Para isso ser verdade, eu vou fazer uma comparação para vocês enxergarem, tá? Seria a mesma coisa que dizer que todo brasileiro é gaúcho. Só que isso não é verdade. Não é o Brasil que está dentro do Rio Grande do Sul. Então, essa afirmação não é verdadeira. Assim como aqui, não é todo inteiro que é natural. Uma forma da gente enxergar isso seria dar um contra-exemplo, como os números -2 e -32. Eles são inteiros, mas eles são naturais? Não. Então, essa afirmação que fala que todo inteiro é natural é falsa, porque não é todo inteiro. Alguns números inteiros são números naturais. Bom, a gente sabe que o conjunto dos inteiros é representado pelos inteiros positivos, os inteiros negativos e o zero. Alguns deles são naturais? Vamos pensar. Sim, temos alguns aqui que são naturais. Diferente da afirmação anterior que falava que todo inteiro era natural, essa afirmação ela é mais flexível. Ela fala que apenas alguns. E isso é verdade. Alguns são naturais.
Então, essa afirmação é uma afirmação verdadeira. Vamos agora fazer um exercício completando com pertence e não pertence. O 2 é um número que pertence aos números naturais e também, automaticamente, pertence aos inteiros. O -3, pelo fato dele ser negativo, ele não pertence aos naturais, mas ele pertence aos inteiros. 0,2 é um número decimal, portanto, ele não é natural, também não é inteiro. Nas frações, vocês têm que tomar cuidado. O fato de ser fração não significa que o número não possa ser natural. Nesse caso, 7/2 é a mesma coisa que 3,5. E 3,5 não é um número natural, então ele não pertence aos naturais. 3,5 é um número decimal e, portanto, também não pertence aos inteiros. Raiz de 16 é igual a 4, e 4 é um número natural e, portanto, também é um número inteiro. Menos raiz de 64 é igual a -8. Então, não é um número natural, pois números naturais não admitem números negativos. Porém, ele é um número inteiro. Próxima questão causa muito erro, porque o menos está dentro da raiz quadrada e a gente não consegue tirar uma raiz quadrada do número negativo. Então, esse número não pertence aos números naturais e também não pertence aos inteiros. 0,47 é um número decimal e negativo, portanto, não é natural e, pelo fato dele ser decimal, também não é inteiro. 16/4, a gente faz a conta de 16 dividido por 4, que é igual a 4. 4 é natural e, portanto, também é inteiro. Para finalizar, eu quero relembrar que nas últimas aulas nós revisamos o conjunto dos naturais e dos inteiros, mas nas próximas aulas nós vamos ver mais um conjunto, tá? Que é esse que eu representei aqui em amarelo. Ele contém o conjunto dos inteiros. Você já sabe que conjunto é esse? Então, galerinha, por hoje é só. Se puderem, me mandem uma mensagem dizendo como é que ficou o vídeo, se deu para compreender. Mesmo que muitos conceitos a gente já tenha trabalhado antes da quarentena, eu estou tentando ser minuciosa para que todos compreendam bem. E não se esqueçam, matemática é necessário exercitar. Então, participem e realizem as atividades. Beijão!